Começa agora, Café com Política, aqui no seu Antena Manhã. As opiniões precisas e mais atualizadas do mundo político. Café com Política já no ar e a gente já tem por telefone o nosso comentarista de todas as quartas-feiras. A gente tem o Enio Lins ligado conosco. Grande Enio, muito bom dia para você, meu amigo. Boa quarta-feira. Bom dia, e bom dia a todas as pessoas que fazem e a todas as pessoas que ouvem o Café com Política. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Álvaro, que devem entrar no ar daqui a pouco. É isso aí. Daqui a pouquinho tem todos eles conosco. Luciano Amorim já está aqui conosco por videochamada. Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia ao amigo Enio Lins, bom dia a todos que nos veem, que nos ouvem. Excelente quarta-feira para todo mundo. Muito bem, Luciano, já que eu comecei agora há pouco com a entrevista, com um trecho da entrevista feita com Marcelo Beltrão, prefeito de Coruripe, que filiou-se ao MDB, eu vou começar com esse tema, depois a gente vem para o tema nacional, onde todos comentam. Mas eu queria começar com esse tema do Marcelo Beltrão. Luciano, o que é que representa essa filiação do Marcelo Beltrão, que além de deixar o PP, que é o partido do principal adversário do senador Renan Calheiros, e vir para o MDB, com isso, Luciano, e com isso se juntando a 68 prefeitos que são do MDB. E mais do que isso, o Marcelo foi anunciado como candidato apoiado pelo MDB para a eleição da Associação dos Municípios Alagoanos, que vai ser agora na próxima segunda-feira. Então, assim, é uma grande conquista para o MDB, mas para o Marcelo Beltrão também, Luciano. Sim, é uma conquista para o Marcelo Beltrão. Tem dois aspectos importantes aí, né, Abdias, nessa filiação, né? Tem o aspecto eleitoral, e aí a gente precisa entender que o MDB se fortalece ainda mais para o ano de 2026, quando vai ter uma eleição muito difícil. Eleição de 2026, apesar do MDB ser o maior partido disparado do estado de Alagoas, tem 3, 4 vezes a quantidade de prefeitos do segundo colocado, será uma eleição muito difícil para o MDB, porque o MDB vai dar um salto muito grande, né? Vai lançar candidato a governador, vai lançar candidato, são 2 vagas para o Senado, vai lançar uma vaga para o Senado e quer aumentar a sua bancada de deputados, né? Tem 2 deputados do MDB atualmente, o MDB quer fazer pelo menos 4 e tem que correr atrás disso. Então, vai reforçando a sua bancada de prefeitos. Obviamente que prefeito não quer dizer votação nesses municípios, não quer dizer sequer apoio, né? Porque vamos lembrar, né, Abdias, que em 2024 muitos prefeitos estiveram com o pé em 2 canoas. O Marcelo Beltrão é um deles. Inclusive, o Marcelo Beltrão disse que saiu do PP pela porta da frente, com a anuência do deputado federal Arthur Lira, né, que é o presidente estadual, que é o líder estadual do PP. Então, o MDB tem essa função, tem essa missão muito forte em 2026 e, obviamente, que o primeiro objetivo é o objetivo eleitoral, é manter essa máquina, essa maior quantidade de prefeitos e reforçar ainda mais. São agora 68 prefeitos filiados ao MDB. O segundo aspecto, Abdias, é que o Marcelo Beltrão, ele desde que venceu as eleições para a Prefeitura de Coruripe, e o Marcelo foi o prefeito proporcionalmente mais bem votado do estado, teve mais de 90% dos votos em Coruripe, o Marcelo demonstrou o interesse em retornar para a presidência da Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, que é esse clubinho dos prefeitos, né? Ainda não estou tão convencido assim da importância da AMA, mas enfim, tudo que é órgão que é estabelecido tem a sua importância, tem a sua disputa política. E a AMA é um desses órgãos. Então, o Marcelo demonstrou interesse em voltar para a presidência da AMA. O que acontece? O Renan foi muito claro. O Renan disse claramente, olha, você quer voltar para a presidência da AMA, você precisa estar no partido que atualmente está na presidência da AMA, para que o atual presidente, para que esse grupo possa apoiar você.
Então, o Marcelo Beltrão fez essa avaliação e, como eu disse, com a anuência do Arthur Lira, voltou para o berço MDBista, voltou para o MDB. Assinou a ficha, com isso deverá ser o novo presidente da AMA e com isso deve ter já alguns compromissos firmados para o ano de 2026. Lembrando, 2026 vai ser um ano difícil também, porque provavelmente deve ter um Beltrão aí candidato, ou candidato a deputado estadual, ou candidato a deputado federal, além do deputado Marcos Beltrão, que é candidato a deputado federal normalmente, deve haver também mais um Beltrão candidato, que no caso é o Márcios, que até estava aí, né? O ex-prefeito de Penedo, que deve participar também das eleições de 2026. Então, esse é o contexto, Abdias, da filiação do Marcelo ao MDB. É o interesse em retornar para a presidência da AMA, e aí precisaria estar dentro desse grupo político do MDB, e também a possibilidade de, em 2026, integrar essa grande base que deve apoiar o retorno do ministro Renan Filho para o governo do Estado, viu, Abdias? Valeu, muito obrigado. Luciano Amorim começando esse debate aqui conosco. Agora tem o Ângelo Farias, que já está na tela. Muito bom dia, Ângelo Farias. Alô você, Ângelo. Bom dia, Abdias. Bom dia, Luciano. Bom dia. Não sei se o Henrique já está na linha com a gente aí. Já está conosco. Bom dia a todos aí, uma ótima manhã. Uma ótima manhã para todos nós, Ângelo Farias. Álvaro Costa chegou agora também para o nosso debate. Muito bom dia, doutor Álvaro, tudo bem? Álvaro Costa, está me ouvindo? Tudo bem com o senhor? Acho que a conexão dele não está das melhores, a gente fala com ele daqui a pouquinho. Ângelo Farias, daqui para 2026, será que o MDB vai fortalecer ainda mais esse grupo competitivo de 68 prefeitos até o momento? O que é que representa essa filiação? A gente falou do Marcelo Beltrão, mas junto com ele vieram também, deixe-me ver aqui, viu? Junto com o Marcelo Beltrão, deixa eu só atualizar aqui, tivemos mais 2 prefeitos, o de Jequiá da Praia, que é o Felipe Jatobá, e o de Feliz Deserto, Jorge Nunes. São 3 grandes aquisições para o MDB, hein, Ângelo? Quem acha que a eleição não começou, já começou faz tempo, né? A eleição 2026 já está aí batendo na porta, né? E os políticos já estão se preparando, se organizando, né, Abdias? Montando as suas estruturas, e o MDB querendo cada vez mais marcar o seu território, marcar cada vez mais, demarcando as prefeituras, colocando, olha, aqui eu tenho 70 prefeitos, 60 prefeitos que vai apoiar o meu candidato para as próximas eleições, mandando um recado diretamente para outro grupo político que pretende lançar o seu candidato em 2026. E esse grupo possivelmente possa ser o grupo do JHC, né, que também já se configura e já se desenha para uma candidatura em 2026 nas eleições municipais. O MDB quer dizer, olha, a gente tem aqui a maioria dos prefeitos, é isso que a gente vai fazer, e com esses prefeitos teremos cabos eleitorais que vão defender o nosso projeto político, como assim foi com Paulo Dantas na eleição passada. É uma demonstração de força que o Renan Calheiros faz, trazendo Marcelo Beltrão para o seu lado, com a missão já e o compromisso de assumir a AMA, né? Ou seja, um efeito de toma lá da cá. Eu vou para o MDB e vou ter o quê de retorno? Vou abandonar o Arthur Lira e vou ganhar o quê do MDB? E o prêmio de consolação é o prêmio da AMA, né? Você vai ter aqui a AMA, mais um órgão para você liderar, né? De repente fazer alianças políticas, já que ele é um prefeito de reeleição. De repente ele pensa em ser candidato em 2026, né? E seja candidato a deputado estadual ou federal, vai precisar de prefeitos, né, como aliados para fazer sua campanha. Então, talvez o Marcelo já esteja visando também 2026. Esse evento ontem do MDB mostra também outro cenário, né, Abdias e amigos ouvintes, teleouvintes da Rede Antena 7, que é com relação quando o cara está deixando o poder, né, quando o mandato está indo embora, que é o caso do Arthur Lira, né, quando o presidente da Câmara, o respeito é um. Quando deixa de ser presidente da Câmara, o respeito passa a ser outro, ele passa a ser um deputado federal comum, como qualquer outro. Mas talvez as pessoas estejam esquecendo do poder de articulação política do Arthur Lira, que já está negociando sua saída com o próprio presidente Lula para ganhar um ministério. E talvez o ministério que o Arthur Lira possa chegar junto é o Ministério da Agricultura, um ministério que tem uma influência muito importante aqui em Alagoas. A gente sabe que o agronegócio, a gente sabe que a agricultura familiar é algo muito forte, principalmente em Coruripe e outros municípios. Como é que vai ser essa relação, de repente, o ministro Arthur Lira, né?
como é que vai ser as portas para esses municípios que vão fechando as portas para o Arthur em acordos com o MDB. Tudo isso precisa ser pensado e revisto. O ano está só começando, 2025, a eleição só acontece no ano de 2026, lá em outubro do ano que vem, e a gente sabe que muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Então é necessário que a gente analise esses cenários que eu acabei de pontuar aqui. O MDB marcando o território, dizendo, olha, estou aqui forte, com a maioria dos prefeitos. O Marcelo assumindo a AMA, talvez com o pensamento futuro de ir para uma Câmara Federal, né? E aí pode ser um BO para o próprio Marcos Beltrão, lá na frente, ou querendo voltar para a Assembleia Legislativa, ou a gente vê também um cenário, né, do Arthur Lira deixando o poder, perdendo esse capital político para o MDB, mas ao mesmo tempo pode ter uma reviravolta, um Arthur Lira pretendendo ser um ministro do governo Lula e tendo capital político suficiente para atrair novos prefeitos durante o percorrer desse ano e do próximo ano para fazer, de repente, uma oposição ao grupo do Renan Calheiros. Então, tudo isso está acontecendo. Os sinais estão mostrando, evidentemente, essa situação e a gente está aqui de olho nesse cenário. Ontem foi um evento grande para uma filiação, né? Uma filiação fora de período eleitoral. Foi muito oba-oba, muita, né, mídia em cima desse evento, porque com certeza o MDB quer mostrar para todos os alagoanos e principalmente para os seus adversários que o MDB está jogando o jogo, está jogando cada passo, mudando as peças para se fortalecer para 2026. Ninguém quer perder essa grande, né, mãe que é o governo do estado, né, Vinícius? Ah, é verdade, viu, Ângelo Farias? É uma mãe que atende a muitos filhos, isso aí com toda certeza. Álvaro Costa chegou agora para o nosso debate. Bom dia, doutor Álvaro, tudo bem? Doutor Álvaro, tá me ouvindo bem? A conexão dele não tá boa, ele tá em câmera lenta. Você vê que ele tá em câmera lenta. A gente vai reconectar então. Vamos agora falar do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que rebateu o ex-presidente Jair Bolsonaro e reiterou sua pré-candidatura à presidência do Senado. Quer ser presidente do Senado, Marcos Pontes, e ele disse na rede social X, ele que é senador por São Paulo, que a arrogância pode fechar portas. O ex-presidente apoia o nome do Davi Alcolumbre para a sucessão do Rodrigo Pacheco. Bom, eu quero ouvir o Enio Lins sobre esse tema. Enio, um ex-aliado, né? Ele colocou lá no X, pensamento do dia, a arrogância pode fechar portas, mas a humildade sempre abrirá as janelas da sabedoria para novos horizontes. Se viu abandonado pelo Bolsonaro, o Marcos Pontes, que foi ministro, né, do Bolsonaro na época que ele foi presidente, Enio? Essas movimentações são próprias de todos os partidos políticos. Isso não pode ser considerado um problema particular do partido do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, né? Toda liderança e todo partido político, ele passa por disenções. É normal que haja divergências em função dos projetos individuais ou projetos ideológicos ou projetos políticos de seus membros, não é? Então, o que está havendo agora, me parece, é uma divergência política eleitoral, certo? O partido do Bolsonaro, como qualquer outro partido que esteja na luta política, precisa definir os seus nomes para os cargos mais importantes. E a disputa pelo Senado em São Paulo é um desses cargos mais importantes para qualquer partido político. O cosmonauta Marcos Pontes, que foi ministro do governo Bolsonaro, ele demonstra que quer ter órbita própria, né? Então, ele quer disparar para o Senado, independente do que o seu antigo padrinho pense em relação a essa campanha. Isso deve abrir um certo processo de polêmica, é normal que seja assim, e vai depender, naturalmente, da capacidade de cada líder de fazer as suas negociações, né? A princípio, o Marcos Pontes, ele se coloca como candidato à presidência do Senado, de forma, para ele, indispensável no processo de fortalecimento do seu papel político, né? Que, convenhamos, depois da eleição para o Senado, o Marcos Pontes
pouco apareceu, pelo menos na mídia nacional. Eu não sei se em São Paulo ele tem uma atuação que o credencie, mas eu creio que ele deve estar olhando para isso. Ele precisa de ter mais projeção em torno do ano dele, do nome dele, para se cacifar a futura reeleição para o Senado, o governador de São Paulo, sei lá, alguma coisa que ele pretenda ser. E para isso precisa estar na mídia, para isso precisa estar com destaque. Então, ele ganhando ou perdendo a eleição do Senado, ele sendo candidato, já soma pontos de mídia, pontos muito importantes. Então, está aí o Marcos Pontes na mídia nacional, é o que ele objetiva com essa candidatura. Se ganhar, ganhou bem. Se perder, ganhou também, porque se projetou. Pois é, Enio, obrigado, viu, por sua análise. Aliado, ontem, hoje não garantimos, né, Luciano Amorim? Não dá. E na política é desse jeito, né? Na política funciona assim. O senador Marcos Pontes é um novato na política e está provando dos sabores e dos momentos amargos também. Nem tudo que é para uma coisa é para outra. Cada coisa na sua caixa, né, Luciano? Eleição presidencial e ministério é uma coisa, eleição para a presidência do Senado é outra coisa. E vou te falar, como é que você avalia, Luciano, essa pretensão do Marcos Pontes em ser presidente do Senado Federal? Falando um pouco, né, Abdias, sobre essa eleição para a presidência do Senado, a gente já falou várias vezes aqui sobre a eleição da Câmara, e enquanto que a eleição na Câmara está mais ou menos encaminhada, em torno do deputado Hugo Mota, da Paraíba, no Senado também a eleição está mais ou menos encaminhada para o retorno do Davi Alcolumbre. Ele foi presidente do Senado durante 2 anos, durante 4 anos, na verdade, foi presidente, foi reeleito, e agora voltaria para um 3º mandato à frente da presidência do Senado. Tem o apoio, Abdias, de uma ampla gama de partidos, assim como na Câmara também, inclusive o PL, né? E aí o Marcos Pontes, que é um senador extremamente discreto, que é um senador que foi eleito, sem dúvida nenhuma, na esteira do bolsonarismo, lá naquele ano de 2018, o Marcos Pontes, ele quer se candidatar à presidência do Senado. Eu acho uma certa ingenuidade do Marcos Pontes, Abdias, imaginar que uma candidatura à presidência do Senado é uma construção individual, que basta somente ele colocar um monte de proposta no papel, colocar debaixo do braço e sair conversando com os oradores. Uma construção de uma candidatura à presidência de uma casa, como a Câmara e o Senado, não se constrói dessa forma individual, né? Você precisa ter pelo menos o apoio do seu partido. E aí, nesse sentido, o Marcos Pontes, Abdias, tomou um enquadro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro que tem grosseirão, né? Isso a gente já conhece. E foi grosseirão, inclusive, com o próprio Marcos Pontes, dizendo que se o Rogério, o Bolsonaro deu a seguinte declaração, Abdias. O Bolsonaro disse, se o Rogério Marinho, que é uma pessoa extremamente articulada, não conseguiu vencer o Senado, imagina o Marcos Pontes. O que é que está implícito nessa declaração? Diz que o Marcos Pontes não tem capacidade nenhuma de articulação no Senado, né, Abdias? Então, por conta disso, levou esse enquadro do ex-presidente Bolsonaro, porque o que acontece, Abdias? Em 2026, o PL tem uma meta ousada. O PL pretende, em 2026, fazer a maior bancada de senadores do Brasil e, principalmente, formar, junto com outros partidos de direita, uma bancada no Senado que seja suficientemente grande para poder alçar objetivos que são da bancada do PL e da extrema-direita nesse momento. Por exemplo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse impeachment acontece no Senado. O Senado, as pessoas que advogam essa ideia precisam de uma quantidade mínima de votos lá no Senado. Então, em 2026, o PL tem uma missão ousada, que é de fazer uma grande bancada. Para isso, Abdias, precisa estar dentro da mesa diretora do Senado. E se o Marcos Pontes é o candidato oficial do PL, o PL fica de fora completamente. Se o Marcos Pontes perder a eleição,
leva com ele, com essa derrota, o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro. A posição oficial do PL é a de compor com o Davi Alcolumbre, mas como são permitidas na Câmara e no Senado candidaturas avulsas, o Marcos Pontes deve ter aí os seus 5 minutos de fama, como falou o Enio Lins. Agora em 2026, o seu mandato no Senado, precisa aparecer na mídia, precisa dar a entender que existe, né, porque é um candidato é um senador extremamente discreto, né, nessas redes sociais, seja dentro do próprio bolsonarismo, seja no estado de São Paulo, então precisa aparecer de alguma forma. Vai, sem dúvida, perder essa eleição, porque não tem o apoio sequer do Partido Liberal. Tudo encaminha para uma eleição tranquila do Davi Alcolumbre lá no Senado. Muito obrigado, Luciano Amorim. Deixa eu te ouvir então, Ângelo Farias. Ângelo Farias, é aquele ditado, meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e repito, é o mundo da política, funciona dessa forma. Sinceramente, não vejo assim, uma gravidade do Bolsonaro não apoiar o aliado dele, o Marcos Pontes, mas o que fica aí é essa rusga aí, esse arranhado na relação dos dois, porque o Marcos Pontes joga essa indireta pro Bolsonaro, o chamando de arrogante, né, Ângelo? É complicado, né? Quando o cara está no poder, o cara tem o status do mandato e aquele que levantou a bola, que é o presidente, diz, olha, ele só está aí porque foi a reboque, né, do meu governo, foi a reboque do espaço político que eu dei. Mas eu estava acompanhando um vídeo, acho que uma live que o Bolsonaro fez, apareceu para mim até hoje de manhã sobre esse assunto, né? Ele falando o seguinte, olha, o Marcos tem que entender que ele não tem potencial hoje para ser o presidente, né? Não tem grupo político para fazer ele presidente. Então, como é que ele vai sair candidato? Né? Ele vai colocar o nome ali à disposição do Senado, sabendo que existem leões, feras maiores do que ele, que estão interessados em governar o Senado. Pelo que eu entendi, o Bolsonaro disse o seguinte, olha, eu preferia, né, e eu conversei com o Marcos, pelo menos é o que ele contou ali, que ele assumisse um apoio à candidatura brigando para ser presidente de uma comissão. Ele ajudaria mais ao grupo político de direita hoje, o Marcos Pontes, à frente de uma comissão de Constituição e Justiça, ou qualquer ela que seja, onde ele possa convocar um ministro, onde ele possa intimar, né, alguém do governo para responder perguntas a problemas que o governo está enfrentando. Politicamente seria muito mais viável para o grupo do Bolsonaro, o Marcos, assumindo uma frente como essa, do que ele sendo candidato a presidente e simplesmente só disputar, porque as cartas já estão marcadas, o jogo está sendo jogado e o Marcos não é aquele político que vai ser o consenso do Senado Federal, né? Então, o Bolsonaro quis mostrar isso. E por essa insatisfação em não apoiar, o Marcos já disse, olha, ele é arrogante. Bom, a arrogância a gente sabe que ambos possuem no poder e quem não tem poder, ou quem já passou pelo poder, muitas vezes demonstra essa arrogância. Mas no aspecto que eu ouvi a fala do Bolsonaro, ele tem praticamente um bom senso da coisa. É aquela coisa, olha, eu acho que eu posso ser candidato, é uma coisa, vencer é outra. Então o Bolsonaro diz, olha, em vez de brigar para ser candidato e perder, seria muito mais viável brigar para ter um espaço, uma comissão dentro do Senado que possa contribuir para com o grupo político do Bolsonaro e com o pensamento da direita. Pelo menos foi isso que eu entendi que o Bolsonaro estava ali defendendo, né? Porque a gente sabe que as peças, como já acontece na Câmara Federal, vai ter uma mudança de candidatura, vai ter uma mudança de presidência, aliás, e todo mundo já sabe que o Hugo Mota vai ser o eleito. No Senado Federal, como bem destacou o Luciano, ainda está sendo jogado ali, os nomes ainda estão, né? O Davi Alcolumbre pode voltar ao Senado e vai ter apoio da maioria, praticamente. A gente não vê outro nome se despontando no Senado para assumir essa vaga. Então, o Marcos vai ser quem na história, nessa disputa? Então, por isso que o Bolsonaro se irritou e até confessou que se arrependeu de não ter apoiado ao Senado o Marcos Feliciano, que tem muito mais postura, né? Vai muito mais para frente ali e participa mais do grupo, quando o grupo precisa, dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, Ângelo. Pois ainda tem o Marcos Feliciano, né, que está nessa jogada também, que surge nesse cenário também, desse contexto. O doutor Álvaro agora está por telefone conosco para comentar também sobre esse tema. Doutor Álvaro, o senhor me ouve? Muito bom dia. Bom dia, Abdias. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Saulo. Bom dia, Mestrine. Agora estou ouvindo bem, minha internet não está boa por aqui hoje. Muito bem, acontece. Obrigado a Neide Vicente, ao André Medeiros e a Edja Cassiano no nosso canal no YouTube. Doutor Álvaro, Bolsonaro
abandonou o Marcos Pontes ou é do jogo político? Pessoal, Abdias, se a gente for falar do ponto de vista escolhas, né, a gente tem que ver a história de Marcos Pontes, que nunca foi uma pessoa, vamos dizer assim, politicamente da direita, né, tendo em vista a essência de Bolsonaro, que é um político realmente de direita, né, extremamente direita. Então ele nunca foi de direita, mas vem percorrendo esse caminho aí. Do ponto de vista político, o Bolsonaro entendeu que ele tem que ter realmente um candidato de peso e que possa disputar as vagas ali naquela mesa, né? E por isso a sua não preferência por Marcos Pontes, né? Marcos Pontes ontem fez umas declarações ácidas e totalmente direcionadas a Bolsonaro, mas como eu falei, do ponto de vista de escolha política, é mais um daqueles que Bolsonaro colocou do seu lado, achando que estaria com ele até onde desse, até onde fosse, ou até o fim de sua vida, e realmente não está, né? Nunca esteve, tanto ele quanto outros políticos. Agora, do ponto de vista político, essencialmente político, realmente Bolsonaro, eu acredito que esteja com a razão, né? Porque ele não vê um candidato com capilaridade para poder ter um acesso, poder formar as bases na mesa que precisa ali o PL, e é por isso que Marcos Pontes não tem o apoio sequer do partido, né? Então, essa é a questão, é o ponto nodal, onde a gente vê semelhança com algumas eleições de mesa pelo Brasil afora, onde alguns candidatos se arriscaram sozinhos e não conseguiram sequer chegar à disputa, desistiram no meio do caminho, e creio que vai ser esse o fim de Marcos Pontes. Talvez ele não chegue nem a realmente disputar essas eleições aí. Tá certo, então. Obrigado, doutor Álvaro Costa. A gente vai agora para o próximo tema. E nesse tema, a gente tem uma fala agora do deputado federal Rafael Brito, ele que esteve presente ontem no ato de filiação dos novos integrantes do MDB de Alagoas, e ele negou que haja qualquer articulação entre ele e o governador do estado para o seu retorno à Secretaria de Educação. Teceu elogios, inclusive, à atual secretária. Vamos acompanhar a fala do deputado federal Rafael Brito. Por enquanto, só especulação, não houve nenhuma conversa nesse sentido. A secretária Rosiane tem desempenhado um bom trabalho, a gente teve o maior IDEB da nossa história, então não há nada em relação a isso. A gente nunca conversou sobre esse assunto. Abre-se um caminho muito importante para o nosso trabalho em Brasília, a eleição do presidente Hugo, a minha recondução como presidente da bancada da educação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então a gente tem um caminho lá para trabalhar. Eu provavelmente estarei participando das discussões do PNE, do SNE, de todas as matérias importantes a esse tema no Congresso Nacional esse ano. Eu estou muito feliz em Brasília e eu acho que por lá é o melhor caminho para que a gente continue contribuindo com Alagoas. Lembrando, né, que o retorno do Rafael Brito passou a ser cogitado após a informação de que ele havia vetado o nome do Quil Freitas, ex-prefeito de União dos Palmares, para desempenhar a função. Quil é um dos gestores municipais que devem assumir postos no governo com a reformulação do secretariado do governador Paulo Dantas. Então, especulação esclarecida, Rafael Brito assume que fica em Brasília, mas a reformulação do secretariado, vou chamar o Enio Lins, ela deve acontecer com vistas, inclusive, a 2026. É uma reformulação que, como sempre eu falo, ela passa pelos aspectos técnicos também, da competência dos gestores para desempenhar os papéis, os mais diversos papéis nas secretarias estaduais, mas também na acomodação de aliados para essa composição de 2026, não é, Enio? Exatamente. É importante para qualquer governo fazer uma avaliação das condições políticas do seu secretariado. Nessa avaliação política dos secretários, das secretárias, elas envolvem tanto as questões da eficiência da pessoa no cargo, como da conveniência da pessoa naquele cargo, do ponto de vista político-eleitoral. E o ano de 2025, ele é o ano decisivo para as eleições de 2026. Não só o governo do estado vai pensar nessa questão das possibilidades de reformulação do seu secretariado, como com certeza a prefeitura de Maceió, na medida em que o prefeito JHC se propõe a disputar
um espaço mais ousado em 2026, ele em 2025 faça também alterações políticas no seu secretariado. Isso é próprio da preparação para a batalha que se avizinha. Mas me parece que as colocações do nosso Rafael Brito, elas são verdadeiras. Eu acho que representa efetivamente o que o Rafael Brito pensa, né? A questão da oposição dele à vinda de um outro nome para a Secretaria de Educação também me parece no mesmo sentido, né? O Rafael Brito teve um grande trabalho como secretário de Educação. A secretária de Educação é uma pessoa alinhada a ele, é uma indicação que ele apoiou desde o início e ele não vê com bons olhos essa mudança, né? Então, eu acho que para o Rafael Brito, de fato, a colocação no Congresso Nacional, ela ainda deva ser o principal objetivo de projeção política, porque imagino que ele queira continuar como deputado federal, né? Então, em querendo continuar como deputado federal, é preciso, naturalmente, ele turbinar, não é, essa atuação dele lá em Brasília, como todo candidato, né? Então, ele tem uma boa atuação, mas creio que seja mais lógico esse raciocínio, continuar na Câmara Federal. Tá certo então, obrigado Enio. Deixa eu ouvir então o Álvaro Costa, lembrando que a Rosiane Vasconcelos, a atual secretária, é considerada uma indicada do Rafael Brito, então dessa maneira, com a Rosiane sendo mantida, o Rafael Brito tem essa participação no governo. Mudar de padrinho e ficar com o Kio Freitas seria ruim para o Rafael Brito e para o futuro político dele, não é, Álvaro Costa? Ah, sim, Abdias, com certeza, né? Então a gente vê aí o que a gente comentou aí, geral, nos últimos programas, né? Ele se pronunciou e tirou aí qualquer dúvida, né? Que o eleitorado, o povo, né? Ou qualquer outro setor da imprensa, também, ou setores da imprensa, possa ter com relação ao seu futuro, né? Se viria ou não para cá, ou se continuaria lá em Brasília, né? Para se manter firme e tentar uma reeleição por Alagoas. Então, está aí a explicação de Rafael Brito, né, pelo que ele diz, continuará lá. E sim, a Rosiane, como sendo uma das suas indicações, ele mantém as suas bases políticas aqui, né, basta ter um trabalho mais efetivo e mais constante junto a ela aqui no estado de Alagoas, né, reforçando, sim, a educação alagoana para garantir o seu futuro político e uma possível reeleição agora em 2026. Lembrando que essas eleições que se avizinham já está quente, né, Abdias? A gente agora percebe que os políticos fazem eleições há mais tempo, né? E não só naquele período eleitoral, como muita gente pensa que uma eleição se faz assim, naquele ano do pleito, 6 meses antes, já teve eleições de realmente efetividade com 4 meses antes, mas a gente está vendo aí, a gente está aí há quase 2 anos, né? 1 ano e 6 meses, talvez, 1 ano e 8 meses, e os políticos já estão mexendo aí as pedras no tabuleiro para garantir a eleição ou a sua futura reeleição. É isso aí. Então, vamos aguardar aí o desenrolar das coisas, mas pelo que disse Rafael, está tudo no seu mesmo lugar, vamos dizer assim. Obrigado, então. Esse foi Álvaro Costa e esse foi o nosso Café com Política de hoje. Quero agradecer a você, Luciano. Muito obrigado, Luciano. Até amanhã. Até amanhã, Abdias. Grande abraço a você, grande abraço a todos. Um abraço, Ângelo Farias. Até amanhã, meu amigo, com mais informação do mundo político que não para de ferver. Pois é, Abdias, é aquilo que eu falo, né? A eleição talvez só comece para o eleitor lá em outubro do ano que vem, ou em junho, em agosto, mas os políticos já estão, desenhando as suas rotas para 2026 e a gente, como imprensa, está aqui de olho, passo a passo, e os 7 segundos e a Rede Antena 7 acompanhando tudo e trazendo em foco e logo para você. Obrigado, Ângelo, é isso aí. Meu amigo Enio Lins, até semana que vem, sempre bom ter você aqui nas quartas-feiras, Enio. Muito obrigado a todos que fazem o Café com Política, um bom dia e para mim, até a próxima. Até a próxima. Doutor Álvaro, até amanhã. Até amanhã aos colegas, até amanhã
Abdias, e a todos que nos ouvem, escutam e nos acompanham aí nas redes sociais. Um abraço a todos. 8 horas, 10 minutos. Esse foi o nosso Café com Política de hoje.